questão síntese que envolve tudo isso que nós falamos até agora, né, é que quando a gente fala que tanto na passagem transgeracional quanto na hora que a gente contrata um gestor para tomar conta da nossa mineradora, da nossa mina, né, quando você faz esses dois ali, nós temos que imaginar que mexer com governança e na hora que a gente está tratando esses dois momentos, nós estamos essencialmente falando de uma outra palavrinha, de um outro termo que é muito caro para a governança e que é a essência, a síntese de qualquer processo de governança, que são os conflitos de agência. Ou seja, conflitos entre agentes econômicos no resultado ou na gestão da empresa. De onde vem e qual que é o racional desses conflitos, né? Isso aqui é a teoria da firma, gente, tá? E que isso é incorporado na teoria da governança corporativa. Nós temos, primeiro, o agente principal em qualquer processo de governança é o dono, é o agente principal, porque ele está ali, que é ele que aporta, é ele que coloca boa parte do patrimônio dele em um determinado negócio. Os acionistas são os agentes principais. E o que um acionista quer? Ele quer o retorno daquele dinheiro que ele está empregando ali, né? Ele quer risco, diversificação, ele pensa na alocação de recursos e tudo. Esse acionista, esse agente principal de governança, ele contrata os gestores, tá? Que são os agentes executores. Os agentes executores, os gestores, são especialistas em mercado, são especialistas em estratégia, né? Sabem da manha do negócio, né? E quando o acionista ele contrata o gestor, ele espera que esse gestor esteja tomando decisões no seu dia a dia que sejam mais importantes e que vão garantir a sustentabilidade da empresa ao longo do tempo. Ou seja, o acionista pensa que o gestor que está ali está tomando decisões pensando na empresa ao longo do tempo, aquilo que é melhor para a empresa. Mas o que é essa relação de agência? Enquanto o acionista está pensando que o gestor no dia a dia está tomando as melhores decisões que vão garantir o negócio ao longo do tempo, muitas vezes o gestor está tomando as decisões pensando no seu próprio benefício. Isso é a essência. Mexer com governança é mexer com esses conflitos o tempo inteiro, tá? E vamos mais um pouquinho para depois a gente lançar uma série de perguntas, né? Nós temos dois tipos de conflitos de agência no mundo e isso, né, depende muito de como o capital social das empresas é organizado dentro de um país, dentro de um continente. Então nós temos, vamos lá, né, a primeira tipologia, né, uma tipologia onde você tem a dispersão da propriedade acionária muito grande. Tem muita gente, todo mundo que investe, por exemplo, em mercado de capitais. É muito o que acontece nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, né, Inglaterra. É muito esse processo. O financiamento predominante é o mercado de capitais, ou seja, todo mundo tem uma segunda, terceira renda via mercado de capitais. Então todo mundo aplica em bolsa, todo mundo sabe o que é isso. E nesses países você tem uma dispersão muito grande da propriedade acionária, ou seja, é muito difícil você ter alguém com 5% de uma empresa, tá? Nessa tipologia de ambiência de corporativa, nós temos muito bem definido a separação entre a propriedade e gestão. Muito bem. Os proprietários, os acionistas, é todo mundo que aplica, é o pessoal de mercado, desarticulado, querendo só os dividendos, querendo só que as ações aumentem cada dia que passa mais, para colocar mais dinheiro no bolso, né? E os gestores ali, né, que estão ali na empresa. Ora, nessa tipologia, onde você tem essa dispersão da propriedade acionária e está muito separado, quem é o gestor que está dentro das empresas fazendo acontecer e os acionistas todos articulados, é muito comum aparecer a figura do gestor oportunista.
Porque como os acionistas estão querendo só o dividendo, só as ações, cada dia que passa mais valorizado, eles não querem saber o que está acontecendo ali dentro. Eles estão querendo, vão aportando e estão comprando. E ali, o gestor tem a faca e o queijo na mão para fazer o que quiser, da forma que quiser. É a mesma coisa se a gente fizesse a transposição para a governança do Estado, pessoal. É a mesma coisa. Quem são os acionistas do Estado? Nós, os contribuintes. Nós, através do elemento do voto, nós colocamos lá quem? Os nossos gestores. Imaginando o quê? Que os nossos gestores, que nós, através do elemento nós colocamos ali, esteja pensando minimamente, ou tomando as decisões minimamente na saúde, educação e segurança. Não é isso? Quando a gente vota? Muito bem, qual que é a relação de agência no Estado? Enquanto nós, contribuintes, estamos pensando que quem nós colocamos lá está pensando na saúde, educação e segurança, o que nós vimos na história recente do país? Eles estavam pensando mais nos nossos dividendos sociais ou estavam pensando mais nos interesses pessoais? Isso é governança. E é quando a gente fala do gestor oportunista, é essa ambiência onde o gestor que você coloca ali tem a faca e o queijo na mão para fazer as coisas do jeito que quiser. Tá? O segundo momento, uma outra tipologia de conflitos de agência, é o que a gente mais vê no país, tá? Onde nós temos a concentração da propriedade, a propriedade acionária muito grande, né? E quando essa concentração é muito grande, principalmente no Brasil, normalmente as empresas elas têm até o nome e o sobrenome da família, né? Quando a gente tem uma concentração muito grande da propriedade acionária, o que acontece? Você tem uma sobreposição entre propriedade e gestão, ou seja, você vai conversar com um gestor, o gestor é o dono, o gestor está no comando das empresas. Você nunca sabe numa empresa brasileira se você está falando com o gestor ou se você está falando com o dono, porque eles são a mesma pessoa, né? Tem ali uma concentração e uma sobreposição entre a propriedade e gestão. Neste caso, aparece a figura não do gestor oportunista, porque gestor no Brasil faz o que o dono manda, porque o dono está na gestão, ele faz, você não tem a figura do gestor aqui. O que nós temos no país é a figura do acionista oportunista, é a expropriação do acionista minoritário, é a expropriação do pititinho. A nossa briga aqui ela é um pouco mais complicada, que é de dono contra dono. O dono majoritário expropriando o pititinho. Tá claro? Então são esses dois. Ou você tem uma ambiência que favorece o gestor oportunista e você tem uma ambiência que favorece muito o aparecimento do acionista oportunista. Vamos ver. A SEC americana, ela preocupa com o quê? Com o gestor oportunista. Né? Uma CVM brasileira preocupa com o quê? De como que os nossos minoritários estão sendo tratados, a expropriação do minoritário, né? E aí, pessoal, a gente tem que começar a entender também que mexer com governança, entender esses conflitos de agência é a base, né, de tudo que a gente vai falar daqui para frente. A gente parte, uma das coisas mais fantásticas que eu entendo no estudo de governança é perceber que a gente parte do princípio que as pessoas não são boas cristãs, né? Porque se dependendo da situação, as pessoas são induzidas ao erro, sim. E a base, quanto mais a sua empresa crescer, desenvolver, ficar melhor, né? Mais conflitos de agência você vai ter. Por quê? Pessoal, nós nunca vamos ter um contrato que é completo. Todo mundo que já assinou um contrato aqui, a última linha, né, a última cláusula que consta em qualquer contrato é qual? Fica eleito, foro tal, papapá. Você já sabe que aquilo tem chance de dar errado e você já elege o lugar que você vai conversar sobre isso. Qualquer contrato é isso. E tem um problema no contrato, porque o contrato, você assina o contrato numa determinada situação.
Imagine as empresas mineradoras brasileiras todas comprando e assinando o contrato em janeiro desse ano. Com uma perspectiva macroeconômica que nós tínhamos, que bolsa ia arrebentar, que não sei mais o que, papapá. Em março nós tivemos uma pandemia. Mas você assinou o contrato em janeiro, por exemplo, ou no final do ano, como é que fica? Isso foi impactado, a gente nunca sabe, durante a vigência de um contrato, como é que isso vai dar. Isso cria muito problema para as empresas. Você tem que honrar uma coisa que, quando você assinou, a sua situação era completamente diferente. Tá? E o segundo momento que a gente tem que levar em consideração, tá, é que a gente nunca vai ter um agente que é perfeito. Ou seja, nós, pessoinhas físicas, né, seres humanos, nós somos falhos, nós não somos perfeitos. E se der brecha, a gente cai no errado. Você quer ver o que acontece normalmente? Você vai jantar, almoçar, por exemplo, com o cliente. Você está com o cliente no restaurante, pede a conta, pede uma nota fiscal, o que o nosso garçom pergunta para você? De quanto é? Aí você fala, não, pode colocar o que deu certo. Inclui ou não inclui bebidas alcoólicas? Não. Tá bom escrever despesas para alimentação? Tá legal. Você entra dentro da sua empresa com uma nota perfeita de R$350, por exemplo. Se ninguém pergunta nada, se ninguém questiona nada, se ninguém fala nada, o que acontece? A próxima vai ser de quanto? E aí, por lá. Então, o fato de nós não sermos perfeitos, né? E pelo fato de nós, né, não termos nunca temos chance de ter um contrato que vai ser completo, isso são as bases de qualquer conflito de agência. Ou seja, conflito de agência sempre vai acontecer e sempre vai ter nas empresas. Quanto maior a sua empresa, melhor, mais competitiva ela se tornar, mais conflito de agência ela vai ter. E aí, mexer com governança, estruturar a governança é partir do princípio que é encrenca o tempo inteiro. Não é melzinho na chupeta, não é coisa fácil. Né? E a gente precisa estar preparado para esse processo.